Meus irmãos, no livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 12 e 13, a palavra vai dizer que esse servo do Altíssimo orou ao Eterno, e o Eterno, por causa da sua oração, parou o sol e a lua, para que ali o povo de Israel vencesse aquela batalha. As Escrituras vai dizer que não houve dia semelhante, nem antes nem depois, em que o Eterno, ouvindo a voz de um homem, fez parar a lua e o sol. O sol parou no meio do céu durante um dia inteiro, sem se pôr, até que Israel vencesse aquela batalha. Então não houve dia igual nem semelhante a esse. Mas também falando do sol, para que eu e você venha entender o que é que eu vou terminar, concluir de falar aqui, eu estou usando esses versículos bíblicos para deixar bem claro, porque a palavra, a única verdade é a palavra do Eterno. Não importa, seja o homem sempre mentiroso, mas a palavra do Eterno é verdadeira. Então em Isaías, no capítulo 38, no versículo 8, o rei Ezequias, depois de ter recebido uma profecia ali do profeta Isaías, né, no qual falou para ele colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer. O rei ali, inconformado com essa palavra, entrou no seu quarto, fechou as portas, virou o rosto para a parede, chorou, orou chorando, se humilhando ali na presença do Eterno. E o Eterno, ou seja, ele fez uma oração, né? Ele fez uma oração, colocou a causa dele diante do Eterno, se humilhou. E o Eterno ali ouviu a oração dele e mandou o profeta voltar, avisar para ele que ia acrescentar os anos de vida dele. E para que ele entendesse que a palavra do Eterno era verdadeira, o que ele estava falando, o Criador, o Eterno, o Altíssimo, ia fazer o sol recuar, ou seja, retroceder 10 degraus pelo tempo que ele já tinha passado. Ou seja, fez ele retroceder, mostrando que ele gira. Por que eu citei esses dois versículos? Mostrando que o sol e a lua é quem gira em torno da terra, e não a terra que gira em torno do sol e da lua, como muitos cientistas aí, né, têm falado. E o que acontece? Essa galera, esses cientistas que trabalham para a nova ordem mundial, que trabalha para o governo do anticristo, que trabalha para o maligno. A função do maligno é sempre tentar destruir a obra do Eterno, fazer que a humanidade acredite naquilo que esses cientistas estão criando, desmerecendo a obra do Eterno que foi feita. E o que me dói, meus irmãos, é saber que tem um monte de teólogos, pastores, né, pessoas famosas aí nessa plataforma e em outras mais, e até mesmo nas igrejas, né, são servos soberbos que estudaram tanto a teologia, para ganhar dinheiro, porque todos eles pregam, trabalham por um salário, que essas pessoas já estão totalmente desacreditadas da palavra do Eterno. Então eles preferem acreditar no que os cientistas dizem, do que na própria palavra do Eterno, que está mostrando aqui, né, através dessa leitura, né, desse versículo que eu acabei aqui de verbalizar para vocês, mostrando, comprovando que a lua e o sol, elas giram em torno da terra. A terra está parada no local dela, e não a terra que gira ao redor do sol e da lua. Então, esses pastores aprenderam isso por causa da teologia, né? Estão embriagados, né, com o fermento, e estão embriagando as pessoas que ficam ali dentro da igreja dormindo, acreditando, pois o próprio Mashiach diz que muitos perecem por falta de conhecimento, por não analisarem as Escrituras. As pessoas, querendo ou não, a verdade é o que está na palavra do Eterno. Entendeu? Eu, pela misericórdia do Eterno, já meditei as Escrituras de Gênesis e Apocalipse 23 vezes. Eu ainda não encontrei nenhum local que fala algo relacionado, que a terra gira em torno do sol ou da lua. Mas aqui nós acabamos de ver que a lua, sim, ela gira. A lua e o sol, ela que gira, ela que dá a volta ao redor, né, da terra. Que nem aqui diz, né, se o sol ele voltou, se ele recuou, é porque ele andou, ele deu passos, ele seguiu, ele segue à frente.
né? E quando Josué orou, se a palavra que está falando que o sol parou num local, no devido local, e a lua parou no outro local, e ainda diz que o sol ficou o dia inteiro parado no meio do céu, mostrando que é eles que giram. Se eles pararam é porque é eles que giram e não a terra. Então, o meu pensamento só vai mudar se eu encontrasse dentro das escrituras falando que a terra gira. Mas não, como eu vejo a palavra do Eterno, ele usou homens inspirados, totalmente inspirados, para nos mostrar que é a lua e o sol que giram em torno da terra. Mas o maligno está aí usando esses cientistas para criar várias coisas, e o povo principal são os crentes das igrejas que acreditam, como acredita que o homem pisou em lua. O homem nunca pisou em lua, nunca pisou e nem pode pisar. Nunca pisou e nem pode pisar. Se isso acontecesse, estava nas escrituras, sim. Por quê? Porque o Eterno tinha usado homens, assim como usou Paulo, em espírito. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Em espírito, ele foi mostrando para nós que existe mais de um céu. Então, Paulo ele foi arrebatado em espírito, não foi em carne. Que nem esses cientistas aí. São homens que trabalham para o maligno, que estão na carne, para tentar desfazer a obra do Eterno. E os crentes que se dizem espirituais preferem acreditar na palavra desse cientista que não tem nenhum compromisso com o Eterno do que acreditar na própria palavra do Eterno. Então, para você ver, meus amados irmãos, como é que está ficando a coisa, né? Mas o apóstolo Paulo já havia profetizado também que no fim dos tempos essas coisas iam acontecer, né? Que muitos iam ser enganados por fábulas, né? Por fábulas, por esses tipos de situações, esses tipos de conversas, coisas que o maligno usa os seus, né? Usa o homem para tentar destruir aquilo que o Eterno provou usando os seus servos nas escrituras. Mas isso aí só afeta a mente daqueles, porque aquele pequenininho que busca e acredita na palavra do Eterno nunca vai cair nessas malícias que o inimigo tem inventado para, como é que se diz, distorcer as coisas, distorcer aquilo que o Eterno fez, aquilo que ele fez com o poder da sua palavra e como ele usou homens, profetas do passado que tinham um compromisso enorme com o próprio Eterno e recebeu visões e palavras que hoje nós temos aqui de mão beijada. Mas aí está aí o inimigo usando os deles, né, esses tal de cientistas, para tentar destruir a obra. Mas só vai destruir na mente daqueles que são fracos. E eu agradeço, meus amigos, por vocês ficarem até o final desse vídeo.